Sejam bem-vindos, aqui quem fala é Alexandre Corrêa, da empresa Sulsoft, que é distribuidora exclusiva dos produtos da L3 Harris no Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cluster de processamento Envy Server. Antes de entrarmos diretamente no assunto de cluster, eu vou fazer uma visão geral sobre os recursos do Envy Server. O Envy Server é um novo recurso lançado em agosto de 2020 junto com a versão 5.6 do Envy. Ele permite que você execute processamentos do Envy em segundo plano, deixando o Envy livre para que você o utilize em outras tarefas. Então, os principais benefícios do Envy Server é você poupar tempo executando processos em paralelo, você executar os processos em segundo plano no Envy, permitindo que você continue utilizando o software enquanto o processamento está sendo realizado. Além disso, ele permite que você conecte os seus desktops a servidores de alto desempenho para poder realizar esses processamentos, deixando a sua máquina livre. E além disso, você pode distribuir tarefas de processamento entre diversos servidores que você tenha na sua rede. Ou então você ainda pode utilizar um cluster de processamento, que é o assunto principal que nós vamos ver hoje. Não é necessário saber programar para utilizar esses recursos. Você pode aproveitar de todos os benefícios do Envy Server utilizando o Envy Modeler, que é um recurso de programação visual, onde você só conecta os processos que você tem interesse, sem necessidade de digitar nenhum código. Importante também que todos os clientes que possuem acesso ao Envy 5.6 têm direito a utilizar o Envy Server sem nenhum custo adicional. Um cluster de processamento nada mais é do que vários computadores conectados em rede, trabalhando em conjunto para executar tarefas. Então nós temos aqui na parte esquerda da nossa tela uma demonstração de o que seria um cluster Envy Server. Em cima nós temos lá o Node 01, 02, 03 conectados ao que seria um switch, um ponto central de rede, e conectado ao nó master, ou seja, o nó principal do nosso cluster que vai distribuir as tarefas. Observem também que nós temos um repositório de dados compartilhado, que nada mais é do que um sistema de arquivos que todos os computadores envolvidos no processamento conseguem acessar, tanto os nós quanto o master, quanto o cliente, o desktop, conseguem acessar os dados desse repositório compartilhado. Por último, nós temos a fila de tarefas que é gerenciada pelo servidor master. Essa fila serve para distribuir os processamentos entre os nós. Como que funciona isso? Quando o Envy Desktop envia uma tarefa de processamento para o cluster, o nó master vai receber essa tarefa e vai incluir ela numa fila de processamento. O computador que estiver livre, o nó do cluster que estiver livre para pegar uma nova tarefa, vai chegar nessa fila e vai levar essa tarefa para ele. Ele vai executar a tarefa e então vai retornar o resultado quando ela for concluída. E assim por diante. Então esse processamento de tarefas ele é assíncrono. Conforme as tarefas vão chegando, elas vão entrando numa fila e o nó que estiver livre vai pegar essa tarefa para executar, incluindo o nó master, que também pode funcionar como um nó de processamento. Agora vamos fazer uma demonstração prática de como isso funciona. Para essa demonstração, nós temos aqui inicialmente um cluster configurado com 3 nós. Essa janelinha de cima é o shell do nó 1, do nó 2 e do nó 3. Esse cluster ele está rodando Linux. Inicialmente eu vou mostrar aqui a parte do servidor, ou seja, eu tenho aqui o log dos 3 nós, podemos ver que os 3 estão parados, sem nenhuma tarefa. Eu vou submeter uma tarefa agora para o meu cluster. Acabei de enviar, podemos ver que o nó 1 pegou a tarefa que ele chamou de 130, deu o número 130 para executar essa tarefa. Agora ele vai executar
em alguns segundos e vai retornar dizendo que ela foi concluída. Ok, trabalho 130 finalizado. E como não existe nenhuma outra tarefa na fila, o cluster continua parado. Agora eu vou lançar duas tarefas ao mesmo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, lancei uma, 2 e 3 começaram a processar. Houve uma atividade no nó 1, que seria o nosso nó master, porque ele que faz o gerenciamento da fila de processamento, ou seja, ele disse que entraram tarefas novas na fila, porém foi o nó 2 e o nó 3 que pegaram esses processamentos. Veja bem, terminou aqui no nó 2 a tarefa 131 e a 132 no nó 3. Agora, último exemplo, eu vou lançar 6 tarefas para que sejam executados nesses 3 nós. Essas tarefas elas vão entrar numa fila, dependendo do nó que terminar primeiro uma tarefa, outro vai pegar ele. Vamos ver, lançando aqui as tarefas. E já temos aqui, ó, no nó 2, pegou a tarefa 135. Vamos ver quem mais. Ok. Na parte de gerenciamento do servidor, nós temos aqui também o Job Console. Podemos ver o que está sendo executado aqui, ó. Tem a tarefa 133, 134 e 135 estão rodando neste momento. Assim que essas 3 tarefas terminarem, outros 3 processos também vão ser executados que dependem do resultado dessas aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, já lançaram os novos tarefas de geração do PNG dos resultados. Obviamente que nós temos aqui processamento simples somente para demonstrar funcionalidade. Porém, nada impede de que qualquer processamento do Env seja realizado aqui. Então vamos ver mais detalhes sobre o que aconteceu aqui. Nessa tarefa 133, por exemplo, aqui no log, os parâmetros, aqui node info, vimos que ela foi executada pelo nó com IP 57. Se eu for na outra aqui, 134, vamos ver que foi o nó .56 que executou. O 35 foi o nó 51 e assim por diante. Nós podemos ver que cada processo ele pode ser executado por qualquer um dos nós que estiver disponível na rede. Agora que nós já vimos essa parte de distribuição, vamos ver como nós utilizamos isso no Env Modeler. Eu executei aqui uma máquina Linux, um Ubuntu Linux, e vou executar o Env. Essa máquina aqui seria um cliente, um computador cliente da minha rede que vai utilizar o meu cluster de processamento. Aqui nós temos o Env 5.6 rodando. Nós estamos rodando a versão em Linux, então quem está acostumado a executar o Env para Windows vê que tem algumas diferenças na interface gráfica, mas os menus são os mesmos. Aqui no Env 5.6 nós temos o menu Server. Vou aqui no menu Server, Manage Env Servers. Eu tenho aqui This Computer, ou seja, é o meu local host. Eu poderia rodar um Env Server nessa própria máquina, porém eu quero adicionar um servidor do meu cluster. Vou incluir os dados do cluster aqui. Cluster, Workspace Folder, Home, Ubuntu, Workspace. Vocês lembram que naquele desenho da arquitetura eu comentei que deveria haver um servidor de dados compartilhado. Então é exatamente isso que está aqui. Nessa minha máquina cliente eu configurei essa pasta /home, /ubuntu, /workspace para ser o meu repositório de dados compartilhados. Aqui eu consigo ver o resultado de cada tarefa que o cluster executou. Então
eu vou dar um OK aqui e vou dizer que esse é o meu repositório de dados. OK, e eu acabei de incluir o meu cluster. Se eu clicar em Info, eu vou obter algumas informações sobre esse meu servidor de processamento. Aqui está. É um servidor GSF, a versão do Envy, a versão da API, se tem acesso ao Deep Learning, se tem acesso ao Crop Science e tudo mais você consegue ver aqui. Bom, feito isso, acabei de configurar o cluster no meu computador cliente, dou um OK e vamos fazer um teste de envio de tarefas usando o Envy Modeler. Essa é a interface do Envy Modeler, que você consegue fazer a programação de algumas tarefas sem digitar código. Eu já tenho um exemplo criado aqui, eu vou carregar esse exemplo. O que nós temos aqui? Pegamos a nossa imagem de teste de Boulder, faço uma divisão dessa imagem em 4 tiles, e aqui eu vou mandar para o iterator. Esse iterator, ele submete as tarefas para o nosso cluster. Está aqui o nosso cluster configurado. Eu dou OK. E o que ele vai fazer posteriormente a isso? Uma classificação isodata. Além disso, vai calcular índice espectral, fazer color slice e exibir os resultados. Então, eu vou rodar essa tarefa aqui para a gente ver o que vai acontecer. Está rodando, eu vou aqui em Server Job Console. Já acabou de fazer esse processamento. Eu posso ou ver os resultados ou abrir a pasta onde isso foi realizado. Ou seja, ele não executou essas tarefas no meu computador, ele executou aqui no cluster que nós adicionamos. Se nós voltarmos lá para as minhas janelas do console de cada nó do meu cluster, nós vemos aqui as tarefas essas que foram realizadas por esses 3 nós. Voltamos lá no nosso desktop. Finalizado esse processamento, nós podemos ver os resultados abrindo eles da nossa pasta compartilhada, /home/ubuntu workspace. Vou pegar o último aqui, por exemplo. Essa task aqui, temos o color slice e a classificação isodata. Aqui está. E podemos abrir os outros resultados também. Então, aí está a nossa imagem completa, que nós fizemos o processamento dela em 4 computadores diferentes, dividindo cada fatia dela para um dos nós e submetendo para o nosso cluster. Óbvio que essa é uma imagem pequena, que não necessitaria esse recurso, mas o mesmo que nós fizemos com essa imagem pequena pode ser feita com grandes imagens ou com centenas, com milhares de arquivos. O cluster vai se encarregar de fazer esse processamento. Agora eu vou demonstrar como esse cluster ele pode ser dinâmico. Inicialmente nós trabalhamos com 3 nós nesse cluster. Então agora eu vou adicionar um 4º nó. Eu acabei de subir mais uma máquina aqui. Observem que para eu adicionar ou excluir nós não é necessário nenhuma configuração no master. Então eu posso incrementar ou diminuir o número de nós conforme a minha disponibilidade ou a minha necessidade. Então aqui eu estou com o nó 4 rodando, eu vou executar novamente uma tarefa, submeter novamente uma tarefa aqui usando o meu cliente Envy. Carreguei o meu modelo e vou executar. Observem aqui, ó, o nó 4 já pegou uma tarefa, 144. O nó 2 pegou 147, o nó 3 146. Vamos verificar como está o nosso Job Console. As 4 tarefas estão executando ao mesmo tempo, ou seja, cada um dos nós pegou uma tarefa para executar e já foi completado. Se eu não quiser abrir manualmente o resultado de cada um dos processamentos, eu posso clicar aqui em Display Results.
você pode ver que eu clicando aqui, automaticamente a imagem já é aberta no meu Envy. Deixa eu fechar aqui, aqui está ela. Então, através dessa demonstração, você pode ver que para quem necessita de um grande poder de processamento, um cluster Envy Server é a solução ideal. Nas versões anteriores do Envy, o modelo de licenciamento permitia que você executasse tarefas somente em desktops. Agora é possível você distribuir esses processamentos e executá-los em máquinas poderosas, desenvolvidas especificamente para isso. Até mesmo os computadores mais simples da sua rede podem submeter tarefas pesadas para o seu cluster processar. Isso também permite que apenas um operador possa operar e submeter diversos processos simultâneos, aproveitando do poder de processamento paralelo para executar grandes trabalhos. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de conhecer mais sobre o Envy Server, entre em contato conosco através do e-mail suporte@sulsoft.com.br. Até mais!